Graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria ter você conosco aqui essa noite. Você que está acompanhando pelas redes sociais, pela internet, TV Unicesumar. Nós ficamos felizes de chegar em lares que também estão sendo discipulados com essa palavra. Agora sim, fica melhor a gente explicar para você o porquê que nós tivemos esse momento do cafezinho. Porque para nós, mesa é lugar de compartilhar e mesa é inclusive lugar de fortalecer a nossa fé. A palavra que nós temos dito para vocês aqui nesses domingos sobre essa série de mensagens que junta duas palavras, discípulo mais lar, é que a fé que resiste não é apenas aquela que a gente ouve dentro da igreja ou dos templos, mas aquela que também praticamos em casa e vivemos nos nossos lares. E essa é a nossa responsabilidade, de levar a sério a relação com a mesa, a relação com a casa, a relação com a fé que brota na rotina comum e ordinária das nossas famílias. E eu trouxe para você uma história que me impactou bastante alguns anos atrás. Eu estive em Israel visitando a Avenida dos Justos das Nações. Essa avenida fica dentro do Museu do Holocausto e depois de um passeio bastante desgastante emocionalmente, diante das atrocidades representadas e relembradas naquele museu, nós vamos para um momento de refrigério e de alegria, onde a gente pode olhar para as árvores, o caminho e também vermos um jardim bem preparado. Mas também é intencional esse jardim, porque ao pé de cada árvore tem uma placa que homenageia alguém que foi um importante líder ou alguém que teve uma intervenção importante durante aqueles períodos dramáticos do movimento nazista entre os anos de 1933 até 1945. E passeando por aquele ambiente, já tentando me recompor das experiências lá dentro do museu, eu parei diante de uma árvore, uma alfarrobeira, uma árvore comum daquela região do Oriente. E lá vi uma placa que me fez ficar em um silêncio reverente, um silêncio reflexivo. Lá estava escrito assim: Família Ten Boom. E eu sabia do que se tratava. Eu sabia que aquele nome daquela família não estava ali por um acaso. Era 2017 o ano, mas a verdade é que aquela família, a história dela havia sido construída pelo menos há 2 séculos atrás. Começou em 1844, quando Willie Ten Boom resolveu, depois de uma celebração dominical na sua igreja, voltar para casa e discipular os filhos ao redor da mesa. Ele era um relojoeiro, um profissional comum da época, mas acima da sua relojoaria havia uma sala onde ele reunia os filhos ao redor da mesa e os ensinou sobre a importância de orar por Jerusalém e pelo povo judeu para que eles fossem alcançados pela graça de Jesus. Esse homem orou de 1844 até por volta de 1900, quando ele faleceu, e o seu filho, que estava ao redor daquela mesa, herdou a relojoaria, a sala acima daquele estabelecimento comercial e a mesa. A mesa para compartilhar também a mesma oração, o mesmo cuidado. Só que Casper, que era um dos filhos de Willie, resolveu ir além. Ele agora se relacionava com os judeus da Holanda, naquela cidade de Haarlem, e ele estava naquele lugar compartilhando a palavra com seus filhos agora. A mais velha chamava Betsy, ele também tinha a mais nova que chamava Corey, e alguns outros filhos que sentavam ao redor da mesa e também continuaram com o legado do vovô a respeito de orar e praticar o evangelho para os judeus. O que eles não esperavam é que em 1933 começaria a perseguição e eles começaram a receber judeus em suas casas na Holanda nazista para protegê-los do movimento e da Gestapo, a polícia secreta de Hitler. Em 1944, a Gestapo bate repentinamente na porta e na casa de Casper. Casper já era um senhor de idade de 84 anos. Quem cuidava dos judeus que eram escondidos dentro dessa casa eram as filhas Betsy e Corey. Dentro do quarto de Corey tinha uma parede falsa, onde 6 judeus estavam. E naquele dia, 100 anos depois do seu avô começar uma reunião de oração pelos judeus, ela viu a Gestapo entrar, pegar aqueles 6 homens judeus. Felizmente nenhum deles morreu, todos sobreviveram para contar esse testemunho. Mas Casper, o seu pai, foi levado a um campo de concentração e ali faleceu 10 dias depois, no corredor de um hospital da prisão. Ela e a sua irmã foram levadas ao maior campo de concentração exclusivo para as mulheres, próximo a Berlim. E lá a sua irmã morreu em poucos meses, definhando literalmente.
De repente, após a morte da sua irmã, 12 dias depois, Corrie recebe uma carta de absolvição. Uma carta que chegou para liberá-la e soltá-la daquele cativeiro dentro do campo nazista. Então ela vai embora para sua casa e descobre que foi um erro do escriba ou do escrivão nazista. Era outro nome, mas ela foi libertada. Uma semana depois, todas as mulheres que estavam naquele campo de concentração foram exterminadas. Corrie entendeu o propósito do livramento. E em 1946, um ano depois de terminar a Segunda Guerra Mundial com as forças aliadas, essa mulher começa uma peregrinação pelo mundo para falar do Evangelho, da sua experiência e praticar a fé que transforma vidas e impacta o mundo. Essa mulher escreveu um livro que se transformou num best-seller mundial em 1971, chamado Refúgio Secreto. Uma ótima literatura para você poder adquirir também. Foi o livro mais lido do século XX. Tanto é que se tornou em um filme, rapidamente. Foi contratado pelo Império da Cinematografia para, em 1975, ser lançado nos cinemas, com o mesmo título, O Refúgio Secreto. Os historiadores calculam que cerca de 800 vidas foram salvas pela família Ten Boom durante o período das atrocidades nazistas. Essa mulher, que foi discipulada na mesa da casa do seu pai, que foi discipulado na mesa da casa do seu pai, percebeu que a geração, ou melhor, as gerações são impactadas por aquilo que nós ensinamos, aplicamos e apresentamos. Não nos grandes templos, nem nas grandes conferências e nem nos grandes movimentos, mas na singeleza e simplicidade de um lar e de uma casa a qual frequentamos e convivemos com as pessoas. Corrie era a terceira geração que estava orando por judeus, clamando pela oportunidade de ministrar a vida deles. 100 anos depois de começar a reunião de oração, eles entenderam por que oravam, por que estavam na mesa e por que impactariam o mundo com aquela história. A mesa também está diante de nós. Nós também estamos diante desse legado. Temos diante de nós a responsabilidade de passar adiante a fé que nos toca hoje. Temos a responsabilidade de replicar as verdades do Evangelho que já nos alcançaram e já nos visitaram. Mas eu tenho que admitir que não é uma tarefa fácil. Tenho que admitir que muitas vezes nós podemos interromper essa narrativa e essa experiência do Evangelho na nossa vida e de repente termos abismos e lacunas geracionais que não interagem com a geração anterior em termos do que recebeu da fé e da experiência com Cristo. Hoje, algumas pessoas chamam isso de síndrome da terceira geração. É muito difícil você conseguir manter por várias gerações o mesmo empenho, sacrifício, disciplina e determinação que começou anteriormente. Bom, vocês conhecem um adágio popular, não conhecem? Que diz assim: avô milionário, pai rico, filho pobre. É muito comum dizer isso porque o primeiro que fez o sacrifício e sabe o peso daquilo, administra, cuida, protege. O segundo que recebeu aquela herança, recebeu as histórias. Ele é testemunha ocular, percebeu e recebeu didática e pedagogia na mesa para entender o que ele tem é fruto de conquistas anteriores. E a terceira geração? A terceira geração não sabe do sacrifício, não conhece as experiências e muitas vezes não foi educada no processo. E por isso pode ser que ela perca os principais valores e princípios que fez com que aquela família fosse bem sucedida. Só que isso não alcança apenas empresas familiares, mundo corporativo e economia familiar. Isso alcança igreja. Isso alcança a nossa vida no Evangelho, a nossa experiência de discipulado. E pode ser que nós estejamos exatamente agora sofrendo com o interregno, o intervalo da terceira geração. Uma geração que nós estamos tentando recuperar porque houve um abismo. Ela não chegou até nós, estamos aqui correndo atrás do tempo para, de alguma forma, suprir o tempo perdido. Ou talvez estejamos exatamente agora negligentes e omissos com a possibilidade de cuidar, abençoar e proteger a próxima geração. A verdade é que esse conhecimento ao redor da casa, dentro do lar, que visita William, que visita Casper, que visita Corrie, que também nos visita. É uma responsabilidade continuarmos manifestando o legado, tocando vidas e corações, através da palavra e da presença de Deus. Porque, na minha perspectiva, uma geração que não conhece a Deus e nem a causa do Evangelho, ela necessariamente vai corromper o seu chamado.
Vou repetir para que você entenda o fio de ouro da nossa conversa essa noite. Uma geração que não conhece a Deus e a sua palavra, automaticamente, necessariamente, vai corromper o seu chamado, o seu propósito, a sua dinâmica de estar e ser no mundo. Mas nós não somos os primeiros a sermos afetados por isso ou atacados por essa realidade. Eu quero trazer para você um texto que está longe de nós há 4.000 anos. Não é do século passado, não é de algum tempo atrás. 4.000 anos atrás, já havia a síndrome da terceira geração, que experimentou esse hiato entre os feitos de Deus e as suas atividades pagãs. E essa geração está registrada no livro de Juízes, capítulo de número 2, o versículo de número 6, que diz assim: Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, os quais tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Você está vendo aqui a segunda geração? Está dizendo que Josué levou esse povo à terra prometida, eles haviam visto os feitos, e Josué, filho de Nun, então servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Bom, eu sei que você olhou aqui, tem geografia, tem contexto histórico, mas eu quero que você atente à cronologia. Não sei se você sabe, mas antes de Josué nós temos a primeira geração que saiu do Egito. Depois de 450 anos, debaixo do poder de Faraó, esse povo clama por um libertador, ele aparece. Seu nome, Moisés. Durante 40 anos eles peregrinam pelo deserto para ir para a terra da promessa. A terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Ao chegarem próximo a essa terra, Moisés morre. Ele sobe ao Monte Nebo e ali ele não desce mais. O seu sucessor, o aprendiz de Moisés, era Josué. Deus o chama agora como novo líder. E Josué, que tinha visto o maná cair do céu, que tinha visto a água brotar da rocha, entra com uma geração agora que vai avançar para conquistar a terra. Esta é a segunda geração. A geração que é da conquista, do estabelecimento da terra. A geração que vai desfrutar dessa vitória e vai viver a promessa. Mas não para por aí. O texto que nós lemos é da morte de Josué. Morre Moisés, morre Josué, vem a terceira geração. E é aqui que a síndrome da terceira geração ataca. Porque essa terceira geração desconheceu Deus e esqueceu de Deus. Sim, essas duas palavras vão aparecer, você vai perceber daqui a pouco, na sequência da leitura. Mas antes, deixa eu parar aqui para te explicar. A terceira geração é a geração do hiato, da interrupção. A narrativa da história de Deus, feita desde o Egito, para na terceira geração. Não progride. Os feitos milagrosos de Deus já não avançam, porque eles se acostumaram e habituaram na terra da conquista. O que para os pais era uma promessa, ou melhor, para os avós era uma promessa, para os pais era uma realidade, para eles era uma naturalidade. Eram nativos da terra agora. Era uma geração nascida no meio dos cananeus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas. Era uma geração que cheirava aquela cultura, que respirava aquele contexto. Era uma geração acostumada com aquela linguagem e uma geração que inclusive já flertava com aquelas experiências cultuais do lugar. O que acontece é trágico. E o texto continua dizendo, eu estou indo com você por camadas, para você chegar comigo até o final dele. Primeiro, nós vemos o problema das gerações. Moisés, Josué e uma geração agora que não conhece a Deus. O livro de Juízes continua no versículo seguinte, ao retratar a história da morte de Josué. Diz assim, depois que toda aquela geração foi reunida aos antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Percebeu? A terceira geração é a geração que não conhece e a terceira geração é a geração que se esquece. Como que isso acontece, pastor? Eu quero pausar nesse texto para mostrar as causas desse desconhecimento. E são duas causas que eu queria voltar a ele para você entender. O primeiro, o texto é bem claro. Eles não conheciam a Deus. Pastor, o que significa isso? Conhecer a Deus é saber dele? É aprender dele? Quase lá. A palavra conhecer em hebraico, onde a sua Bíblia do Antigo Testamento foi escrita, é a palavra yadá.
Yadá é a palavra que fala sobre relacionamento. Um conhecimento vindo através de proximidade, de conexão. Quer saber o quanto que isso é forte e poderoso? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, é o lugar onde essa palavra aparece pela primeira vez. Pela primeira vez. E o texto é o seguinte: e conheceu Adão, a sua esposa Eva, e ela concebeu e deu um filho, e deu à luz a um filho. Preste bem atenção. Então conheceu Adão a Eva. A palavra conhecer significa Yadá. É o termo que origina um eufemismo para falar sobre relação entre homem e mulher. Uma relação próxima, íntima, sexual. Aí você pode estar olhando, peraí pastor, então a relação com Deus ela é erotizada de maneira alguma. O que a palavra Yadá carrega como significado é o seguinte: o nível de conexão e de intimidade que um casamento produz debaixo da aliança é um tal conhecimento e de intimidade um com o outro, que quando eu me relaciono com Deus, quando eu me apresento a Ele, é um lugar de experiência tão profundo, onde a minha intimidade é debaixo da aliança com a sua presença. Não tem erotismo, mas tem um nível de entrega, de intimidade, de experiência e de relacionamento. Aqui nós estamos falando sobre dimensão relacional. Isso é tão forte, tão poderoso, que você pode fazer uma busca rápida na sua Bíblia e perguntar quantas vezes aparece a palavra Yadá no Antigo Testamento. Uma das mais poderosas que eu gostaria de compartilhar com você e citar de cor é o Jeremias 9:23, que diz assim: não se glorie o sábio em sua sabedoria, o rico em sua riqueza, o forte em sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, Yadá, em ter intimidade comigo, Yadá, e saber que eu sou o Senhor. Deus está dizendo que o que a gente pode se gloriar não é da nossa conta bancária, do nosso status econômico, do nosso poder e sucesso. Não é onde os nossos filhos chegaram. O que a gente pode se gloriar e o que a gente pode também ter como garantia de bem-sucedidos é conhecer a Deus. É ter intimidade com Ele. A palavra de Deus diz em Salmo 25:14: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, o qual lhes dará a conhecer e a dar a sua aliança. Deus se dá a conhecer, Deus gera intimidade com quem o conhece. Então agora eu quero trazer isso para você. O povo de Israel, na terceira geração, não tinha intimidade com Deus. Eles tinham conhecimento, talvez intelectual, talvez a cognição deles tivesse dados e informações, mas você, que é do mundo do TI, sabe que dados e informações sem conhecimento não chega a lugar algum. Você ter dados e informações sem produzir conhecimento, você não avança para lado algum. Por isso o povo de Israel tinha dados e informações, mas o conhecimento, a experiência, a visitação de Deus já havia sido perdido. Havia um distanciamento dentro daquela comunidade que dizia ser de Israel, comunidade da aliança, mas que já não vivia a intimidade que era desfrutada desse relacionamento. Deixa eu dar um exemplo, que aqui cabe uma ilustração para esclarecer melhor. Suponhamos que no meu lar, eu casado com a minha esposa, eu seja um marido decente, coerente, correto, pai presente, fiel. Mas eu digo para você que, embora eu tenha todas essas qualidades e o meu casamento seja bem sucedido, só tem um probleminha. Eu e minha esposa não dormimos no mesmo quarto há muito tempo e a gente nem se considera mais casado. Mas eu sou muito responsável com o casamento. O que você acha de uma frase como essa? O casamento é bem sucedido? É real? É verdadeiro? Não. Porque ele não tem mais a dimensão relacional. É o que nós e muitos de nós vivemos. Uma fé legalista, uma fé moralista, uma fé religiosa, confinada a um templo entre quatro paredes, mas que já não tem relacionamento com a presença de Deus. Isso não sustenta uma fé robusta. Ensinar os nossos filhos, ensinar essa geração intelecto, ler as Institutas de João Calvino, saber de cor salteado a confissão de fé de Westminster, que é a nossa base de fé reformada, saber a doutrina presbiteriana, conhecer todos os processos e também os elementos teológicos, não é o suficiente para a gente entender que conhecer a Deus passa por um relacionamento próximo com a sua pessoa e com o seu caráter. Porque Deus não é uma enciclopédia para ser descrita. Deus não é um laboratório para ser especificado. Deus é uma pessoa e com pessoas a gente se relaciona. Israel perdeu isso e uma geração inteira mergulhou no desconhecimento e no fracasso espiritual. Será que nós não estamos correndo o mesmo risco, irmãos? Será que também não estamos ensinando
religião, ensinando formalismos, ensinando um casamento de aparência, quando a aliança já foi embora. A gente não tem mais intimidade com Deus, a oração já não visita a nossa casa, o testemunho já não toca mais a nossa mesa, a experiência com Cristo já não é mais declamada em nossas viagens. Nada se transforma em algo palpável, mas sim em algo teorizado, como pode, não pode, deve e não deve. Esse movimento mergulhou uma geração inteira num desconhecimento de Deus, e pode ser o que nós estejamos produzindo dentro da nossa casa, gerando movimentos onde pessoas conhecem muito, mas se relacionam pouco sobre o Deus com o qual convivem e com o qual dizem crer. Agora, minha pergunta é para você. Você acha que isso pode ser prejudicial também para a sua geração e até para a sua própria fé? Porque tem um segundo movimento, que é tão grosseiro quanto o primeiro, que é a dimensão histórica. Perceba bem a sentença de Juízes. Os teólogos e comentaristas dizem que nós estamos diante de uma dobradiça. É uma dobradiça que faz um movimento do livro de Juízes mostrar a sua causa matricial durante todo o tempo, que é a relação do povo de Israel entre a obediência e desobediência. Juízes 2:10 é a causa. E a causa é, eles não conhecem a Deus e eles não sabem contar a história de Deus. Não sabem contar a história de Deus. O que aconteceu aqui, irmãos e irmãs? A verdade é que esse povo veio de grandes lutas durante 2 gerações, mas a terceira geração nativa e aculturada daquele ambiente aprendeu a falar a língua cananeia, aprendeu a fazer comércio com os cananeus, aprendeu a acompanhar o movimento de mercado dos moabitas. A cultura filisteia fez muito bem para eles. E então, de repente, aquela geração que sentava para celebrar a Páscoa e contar os feitos de Deus no Egito, agora sentava na mesa e desprezava a presença de Deus para contar como estava o índice de bolsa de valores, como estava o processo do mercado imobiliário, qual era a próxima pessoa importante que iria ascender no mundo dos astros do cinema, qual era a próxima trend do TikTok que as pessoas precisariam estar atentas para realmente hypar dentro do mundo da rede social. Ou seja, de repente, aquele povo que falava de Deus, que vivia as experiências com Deus, agora tira Deus do seu retrovisor, tira Deus do seu contexto e coloca a própria cultura da qual estavam habituadas para conversar. A narrativa teve uma interrupção. Eles não falavam mais sobre os feitos de Deus, eles não comentavam mais sobre as experiências de fé, não havia mais testemunhos da vida de Deus na vida deles. O discipular foi embora e eles começaram a ser discipulados por quem? Pelo mundo. Porque todos nós estamos sendo discipulados, irmãos, ou pela palavra, ou pelo mundo. Esse povo que perdeu a terceira geração foi discipulado pelos cananeus. E eles começaram a falar a linguagem de Canaã. Eles começaram a se comportar como os cananeus. Eles se vestiam como os cananeus. Eles falavam igualzinho os moabitas. Eles frequentavam os mesmos shows. Faziam os mesmos negócios, tinham os mesmos comportamentos, porque o discipular foi tirado da mesa dos judeus. Eles não conheciam Deus e não sabiam mais contar a história de Deus. O Salmo 78 é um salmo de advertência ao povo de Israel e que serve para você e para mim, que diz assim: escute-me, e eu falarei a vocês por parábolas. Incline os seus ouvidos a mim e contarei enigmas a vocês. O que os nossos pais nos contaram, o que os nossos antepassados nos deixaram, não encobriremos aos nossos filhos. Falaremos à geração vindoura das maravilhas e dos feitos dos nossos Deus, do nosso Deus, para que coloquem a sua confiança nele e nele temam e o obedeçam. Esse texto é maravilhoso, porque mostra a rotina de um povo que sabe o que tem que fazer para a próxima geração e para a sua geração não ser tomada por uma aculturação do ambiente que está. Ensino. O povo da terceira geração de juízes perdeu a maior estratégia que temos para uma fé forte, firme e robusta. Ensino. A mesa foi desprezada, o lar foi retirado e eles começaram a viver a própria cultura. Permita-me lhe dizer o seguinte: com a nossa mente ocidental, com a nossa cabeça do mundo moderno, você está olhando para esse texto dizendo: ah, mas e a escola? Mas e o templo? E a igreja? E os sacerdotes? Não havia. Nós estamos falando da idade do ferro primeira.
Não tem sistema educacional, não tem universidade, não tem sinagoga, não tem sistema sacerdotal operante, não tem rabi. Sabe o que eles têm? Casa, família, pai e mãe. Se eles não cumprirem o propósito de te ensinar a próxima geração, quem cumprirá? Não cumpriram, essa geração foi para o fracasso espiritual. Por isso que Israel é ensinado a ensinar. Ensinar em latim significa insignia, que é causar uma marca, deixar uma cicatriz. Ensinar é marcar o coração. É usar o ambiente da nossa casa, usar o ambiente da nossa vida, usar a nossa mesa, usar o discipular em lugares tão rotineiros para insignar, marcar corações com a história de Deus, o mover de Deus e a vontade dele do que ele tem feito na nossa vida. Por isso que é um grande desafio. Um desafio de continuarmos operando, mesmo quando nós queremos terceirizar essa responsabilidade. Eu sei. É muito confortável para nós entregar o filho para a igreja, para o colégio confeccional. Quem sabe se a gente tiver um presidente crente, aí o Brasil vai mudar. E eu não preciso mais fazer esse esforço. Isso nunca vai acabar. Porque a mesa é o projeto inaugural e original de Deus. A casa é um projeto inaugural e original de Deus, onde a fé brota, desenvolve e se mantém. Foi o que Deus ordenou ao povo de Israel com a Páscoa. Sentem-se à mesa e contem o que eu fiz na história de vocês. Foi o que Jesus ordenou aos discípulos. Sentem à mesa, partam pão e façam isso em memória de mim. A mesa, a casa, é o lugar central da fé e não um templo na Bíblia. O que nós fizemos, fomos para o caminho contrário e terceirizamos o ensino. O ensino vem de nós, na nossa casa, para os nossos pais, para os nossos filhos enteados, para o filho solo, para a mãe solo, para o filho que está numa casa onde não conhece os pais, para filhos adotivos. É a nossa responsabilidade contar à próxima geração os feitos e a história de Deus na nossa vida. E se não fizermos isso? E se não fizermos isso? Bom, o texto vai mostrar as consequências. É óbvio que eu acredito que você não esteja nelas. Mas se estiver, existe uma solução. E acompanhe comigo até o final dessa mensagem. Uma geração que não conhece Deus certamente vai corromper o seu propósito. E foi o que aconteceu. Olha a sequência do texto. Eu estou versículo por versículo. Eu não pulei nenhuma parte. E você pode conferir na sua Bíblia. Versículo 11. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram cultos a Baal e Astarote. Preste bem atenção nisso. Baal e Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles, para derrotá-los conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Vamos voltar ao início. Willing, Casper, Corey, você. Moisés, Josué, terceira geração. Quando falhamos, esse espaço vai ser ocupado por alguma coisa. E sabe pelo que ele é ocupado? Eu vou agora dissecar essa passagem. Apenas o versículo 11 ao 16. Dá uma olhada comigo o que acontece, quais são as consequências quando a geração não conhece a Deus. O primeiro é corrupção, moral e espiritual. O texto diz que eles começaram a fazer coisas más. Você acha que o mundo está ficando mal porque as pessoas estão perdendo o bom senso, ou porque a tecnologia chegou, ou porque o TikTok e as redes sociais estão apodrecendo o cérebro das pessoas? Eu tenho um argumento um pouco mais profundo que isso. Você acha que o mundo vai de mal a pior porque o governo que está no poder é de esquerda? Eu tenho um argumento um pouco mais profundo que isso. Você acha que é porque a roda do capitalismo, que é o que faz com que as pessoas se degladiem entre si, criando barreiras sociais e econômicas? Eu tenho um argumento um pouco mais profundo sobre isso. O argumento que eu tenho para compartilhar com você é que o mundo está ficando pior porque as pessoas conhecem menos Deus. E sabe o que a gente está tentando fazer? Reparar isso com analgésicos. A gente está dando dipirona para aquilo que precisava de antibiótico sério. A gente está tentando camuflar uma dor, tentando
operacionalizar um desenvolvimento pessoal. As pessoas vão, se matriculam numa imersão, numa atividade para desenvolver pessoalmente. E com todo respeito a você que vai nesses lugares, e deve ir, não faz problema nenhum, não está em pecado, eu quero te lembrar uma coisa: desenvolvimento pessoal faz uma coisa com você: desenvolve a pessoa que você já é. A pessoa que você não é, o desenvolvimento pessoal não traz. E a pessoa que você não é, que o Evangelho traz à tona. O Evangelho traz, restaura, descontamina aquilo que o pecado intoxicou. O Evangelho transforma corações, casamentos, vidas, traz novos comportamentos, novos hábitos, nova visão, novo futuro. Esse é o Evangelho. Por isso, não se confunda. O mundo não vai ficar melhor com inteligência emocional. O mundo não vai ficar melhor com você administrando melhor os seus recursos financeiros. O mundo não vai ficar melhor se você aprender a ser menos procrastinador. O mundo vai ficar melhor quando as pessoas conhecerem o Evangelho. Esse é o poder de Deus, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,17. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Quer mundo melhor, quer casamento melhor, família melhor, filhos melhor. Não é matriculá-los num colégio interno e dizer aprenda lá. É viver a fé em casa, o discipular e mostrar quem Deus é e o que Ele faz. Não adianta querer melhorar o mundo. Bíblicos, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Os sociólogos e estudiosos dizem que o homem é o homo religious. Em qualquer civilização que você for, da mais distante à menos civilizada, tem alguém se dobrando diante de algo. O ser humano é por natureza alguém que procura uma divindade. E quando nós tiramos Deus desse lugar, alguma coisa entra. Nunca fica neutro. Quando Deus não é o dono da nossa adoração, o altar da nossa família, os nossos filhos vão aprender que Baal é quem nos supre. E que Astarote é quem nos visita. Posso te dar um exemplo de que Baal mudou de nome e talvez visite o seu lar e o meu? Quando a gente chega na nossa casa e fala para os nossos filhos que se prepare, porque o mercado é uma selva. Corra atrás da sua carreira, da sua profissão. Bebe água limpa quem chega primeiro. São palavras como essa com que a gente diz: Baal vai te abençoar se você se sacrificar para ele. A gente esquece do Deus da provisão. A gente esquece do Deus que diminui a ansiedade e a preocupação. A gente esquece do Deus que está ao nosso lado no meio do deserto, no calor do dia ou no frio da noite. A gente esquece. E a gente traz Baal para contar a nossa história. Quer mais um exemplo? Eu cheguei ao cargo máximo da empresa. Quem chegou? Eu. Por quê? Por causa da minha competência. Quem deu isso para você é o seu Baal. O seu ídolo dentro de casa que você coloca na mesa e acende vela a ele sem perceber. Falando para os seus filhos e contando a história de Baal na sua casa. Ao invés de mostrar quem é que te colocou naquele lugar e o Deus que te posicionou estrategicamente para cumprir uma missão tão especial para o reino dele.
Baal se torna comum nas nossas conversas midiáticas e até no nosso Instagram. Tem um lugar melhor onde o Baal se mostra como resultado da nossa própria capacidade? Baal mudou de nome, mas continua ainda destruindo lares no desconhecimento e no esquecimento da história de Deus. Astarote também. A deusa do ventre e da sensualidade também visita a nossa casa. E a gente começa a doutrinar os nossos filhos dizendo: é a cultura, é normal. E permitimos que a nossa casa seja invadida pelo sacrifício a Astarote. Você percebe como é difícil? A idolatria, quando nós não conhecemos a Deus, vai de alguma maneira impactar a nossa casa. Ela chega. Só tem um lugar que a gente pode neutralizá-la. É na presença e no conhecimento de Deus. Mas o texto continua. O versículo de número 14 mostra que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Na próxima série de mensagens de setembro, a gente vai falar sobre os atributos de Deus. E vamos falar sobre a ira e a justiça de Deus. Porque a ira de Deus, talvez você esteja olhando: o castigo. Calma. Porque você associa a ira com a explosão do seu marido depois de um dia estressante. Você imagina a ira com a explosão hormonal do seu filho adolescente que não controla a puberdade. O nosso Deus não é esse irado descompensado. A sua ira é santa, justa, coerente, verdadeira e completamente plausível. O povo de Israel é disciplinado por Deus e Deus abre portas para essa disciplina. Só que eu tenho que admitir com você, uma geração e uma aprendizagem, se a gente pode aprender de Deus ao invés de aprender através do sofrimento e da angústia, ou até mesmo diante de situações como essa, que são saqueadores. Um povo que não conhece a Deus é saqueado constantemente. O povo de Israel perdeu capacidade de resposta, de resistência. O inimigo entrava e levava. O saque era algo comum para uma geração que não conhecia Deus e nem mais contava a sua história. Os saqueadores, midianitas, filisteus, também estão presentes no nosso dia. Também estão presentes na nossa rotina. Eles roubam a pureza dos nossos filhos. Eles roubam a paz do nosso lar. Eles destroem, pisoteiam e pilham a esperança da nossa fé. E mais, irmãos e irmãs, pasmem, se assombrem com essa palavra e vejam o peso dela sobre a sua vida e a minha vida, a responsabilidade que temos. Alguns estão sendo roubados e subtraídos da eternidade. Nós não estamos falando de perder algo terreno, nós estamos falando de perder algo eterno. Por isso nós não podemos ser uma geração que desconhece Deus e que não conta mais a sua história, porque corremos o risco de estarmos sendo saqueados, mesmo frequentando igrejas e postando trends nas redes sociais cristãs. A verdade é que a gente precisa se posicionar nesse lugar onde os saqueadores serão impedidos de assaltar o nosso coração e a nossa família, através de uma defesa que levantamos: conhecimento de Deus e contagem da sua história sobre a nossa vida. Mas para encerrar a nossa conversa, o último efeito dessa cascata desastrosa de quem não conhece a Deus e nem quem conta a sua história é a angústia. O que é ser um povo debaixo do mau caratismo? O que é ser um povo debaixo de paganismo e idolatria? O que é ser gente debaixo da ira divina? O que é ser gente ameaçado diante de saqueadores e inimigos? Angústia. Aquele povo tinha tudo que o povo de Israel não tinha. O povo de Israel no deserto, sabe o que eles tinham? Tenda. Sabe o que eles tinham? Desconforto. Sabe o que eles tinham? Pão do céu e água da rocha. Essa terceira geração tinha água encanada, saneamento básico, rede Wi-Fi de alta velocidade, acesso à inteligência artificial, contato com as pessoas através de comunidades digitais. Era um povo que tinha acesso aos benefícios do governo, tal qual Bolsa Família. Era um povo que estava com universidades estabelecidas e possibilidades de ascensão profissional. Eles aprenderam que eles tinham conforto, eles tinham segurança, eles tinham garantia. Porém, o texto diz que eles eram angustiados. A nossa geração, segundo os estudiosos, é a geração que tem maior tecnologia, maior conforto e maior entretenimento da história, maior qualidade de vida e bem-estar social. Nós somos
Mas as pesquisas mostram que nós somos a sociedade mais ansiosa e deprimida que já pisou sobre a face da terra. Por quê? Porque se faltar conhecimento de Deus e contar a história dele na nossa vida e na nossa família, a ansiedade vai brotar. Porque quando eu deixo de dizer que o pôr do sol é uma obra-prima de Deus e digo que apenas está encerrando mais um dia, quando eu deixo de dizer que aquela pessoa que visitou a minha casa na minha enfermidade foi uma pessoa que se preocupa comigo e não um anjo que Deus me enviou para prover consolo naquele momento, quando eu deixo de dizer que a ascensão profissional que eu tive na empresa é o resultado da provisão e do cuidado de Deus e não dos meus méritos, quando eu faço isso, na verdade eu estou gerando ansiedade na minha casa, eu estou gerando ansiedade na minha vida. Portanto, se as nossas casas estão ansiosas, inseguras e deprimidas, não estou falando em termos biológicos, irmãos, gente que tem deficiências hormonais e químicas no seu organismo, estou falando de contexto social. Se temos ansiedade, depressão na nossa casa, é possível que esteja faltando a gente contar a história de Deus. Está ansiosa com a universidade? Conta a história de Deus para sua filha. Está ansioso com o mercado de trabalho? Conta a história de Deus na sua vida para a sua filha. Está ansioso com o casamento? Conta a história de Deus na sua casa. Está ansioso com amanhã? Está deprimido por causa do sofrimento? Conta a história de Deus. Está angustiado por causa da injustiça? Conta a história de Deus. Traga a história de Deus. Remova Baal, remova Astarote, remova as práticas culturais, remova e traga o evangelho para casa, para o lar e para a família. E nós vamos proteger a nossa geração do drama da angústia, que visitou uma geração que não conhece a Deus e que nem sabia dos seus feitos. Onde nós aterrissamos aqui essa noite? Diante de tudo isso, você já sabe a causa, já sabe a consequência. Agora eu quero perguntar o que você vai fazer com isso. Porque nós podemos ter 3 respostas aqui. A primeira é dizer: eu vou contar a história de Deus e vou incentivar o conhecimento de Deus a partir de hoje na minha casa. A outra resposta possível é: eu não conheço nada de Deus, eu não sei quem Ele é. Eu frequento uma igreja, tenho 37 anos, frequento desde os 12, mas não sei quem Ele é. Vai precisar de conhecimento, vai precisar dar um passo para isso. E talvez seja o outro grupo que esteja dizendo: eu sei quem Deus é, já experimentei coisas maravilhosas com Ele, mas estou acovardada, estou omisso na palavra e na contagem da história de Deus na minha casa, na narrativa da verdade de Deus na minha família. Por isso, talvez nós estejamos oscilando entre mundos aqui. Você precisa contar de Deus, mas talvez você não tenha experiência com Ele. Está na hora de prover isso. E eu vou mostrar para você o caminho em alguns minutos. Mas para você que conhece a Deus e sabe quem Ele é, quem é o Evangelho, o que é o Evangelho e quem é Jesus, está na hora de contar mais sobre isso na sua casa e remover o desconhecimento e a falta de narrativas de Cristo, verdadeiras e genuínas. Uma mãe me impactou essa semana passada numa conversa que nós tivemos. Ela veio falar sobre os seus filhos que agora na fase adulta voltaram para Jesus. Mas ela reconheceu que a adolescência e a juventude foi desperdiçado por muito tempo diante do desconhecimento de Deus. Ela sofreu a síndrome da terceira geração. Os seus filhos não receberam. E sabe o que ela disse para mim que me marcou? Ela assumiu o compromisso, bateu no peito, viu a sua responsabilidade e disse a seguinte frase para mim: pastor, eu passei a vida inteira levando os meus filhos para a igreja e nunca os levei para Jesus. Porque é possível que a gente esteja fazendo isso em casa, no discipular, levando os filhos apenas para a igreja, mas esquecendo do projeto inaugural e original de Deus, que fé começa em casa. Fé se nutre também em casa, e não apenas nos templos, uma vez por semana, em algumas horas que nós separamos e reservamos na nossa agenda. Eu quero convidar você a ser mais intencional e trazer a mesa e trazer a sala, trazer o tapete da casa enquanto você brinca de Lego, dizendo para o seu filho: essa é a muralha de Jericó, e quando Josué andou 7 vezes, caíram as muralhas. Seja intencional com Lego, com brinquedos, seja intencional numa viagem de carro distante, naquela conversa de final de tarde na praça, ou naquela caminhada em torno do bosque, ou na mesa de casa durante um jantar, ou naquele pôr do sol exuberante. Fale de Deus, apresente a Cristo, mostre a graça, fale da eternidade, mostre o Evangelho. Seja intencional, porque uma geração que não conhece a Deus vai ser corrompida no seu propósito. Os meus filhos, os seus filhos precisam saber o que eles vieram fazer nessa terra. Eles não são
resultado de um macaco que desceu da árvore e que criou inteligência autônoma. Eles são propósito e chamado de Deus exclusivo, e nós precisamos levar os nossos filhos a esse lugar, e só faremos não ensinando eles apenas o lidar com o mundo, mas ensinando a eles o poder do Evangelho, a Bíblia aberta, a oração em casa, a reverência ao Evangelho, a vida de Cristo em nós, o caráter de Deus sendo vivenciado. E eu não vejo outro caminho, irmão e irmã, eu não vejo outra alternativa para você levar o conhecimento de Deus para a sua casa, e a história de Deus para o discipular, senão apenas um. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém chega ao Pai, senão por mim. O que Jesus está dizendo? Que existe apenas uma fonte de conhecimento de Deus. Hebreus capítulo 1 diz assim, no versículo 3: Ele, Jesus Cristo, é a expressão exata de Deus. Quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Quer conhecer a Deus, olhe para Cristo. Veja o caráter, veja a sua pessoa. Agora, Jesus orou em João 17 dizendo: a vida eterna é essa, a vida abundante é essa vida que rasga o céu e me toca o presente, tira-me do presente e me leva para a eternidade. Que conheçam a Ti. A palavra conhecer aqui, sabe qual é, né? Yada, intimidade, relacionamento, não apenas cognição e doutrina. Yada, aqueles que conhecem o caráter, o atributo insondável de Deus, ou os atributos insondáveis de Deus. Esses conhecem a Deus e conhecem a Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é isso, irmãos. É mais simples do que você imaginava, não é? Mas é mais responsabilidade do que às vezes a gente pode suportar. Eu chamo a sua atenção para uma responsabilização pessoal. Discipular. A fé começa em casa. E uma geração que conhece o propósito de Deus, que conhece a Jesus Cristo, é uma geração que vai cumprir o seu chamado. Então, que hoje nós possamos sair daqui com essa linda e maravilhosa responsabilidade e com esse grande desafio para discipular a nossa casa, para que eles conheçam a Deus e saibam contar a história dele na nossa vida. Você pode se colocar em pé, por gentileza, para nós orarmos? E antes de orarmos, eu gostaria de cantar, porque essa canção, ela é uma impetração de bênção, e eu queria que você impetrasse a bênção sobre a sua casa e sua família. Ela começa dizendo: que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre si e te abençoe. Então vamos cantar isso, para que o Senhor seja a bênção da sua casa e da sua família. Enquanto nós cantamos, profetize sobre o seu lar. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém significa assim seja, então diga isso. A bênção de Deus sobre a sua casa. Amém. Que a bênção se derrame. Isso. Agora profetiza sobre a sua casa. Tua família, os teus filhos, diga o que a sua casa vai ser. Diga o que a presença de Deus vai fazer no discipular. Se derrame, a
até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos. E a presença dele, o que vai acontecer? Sua presença te acompanha. Isso. Por detrás. É sobre isso que pregamos essa noite. Do teu lado e em ti. É contigo, é por De ti. dia ou de noite. E de dia e de noite. Tua entrada e saída. Em qualquer teu circunstância. riso e teu choro é contigo. Ele está sobre você e sua casa. É contigo. Traga a presença dele no seu lar. É contigo, é por ti. E agora, se você puder, levante a sua mão no mais alto lugar que puder, em sinal de profetizar sobre seu lar, e diga: amém. Assim seja. Amém. Amém. Sobre os que estão perto e os que estão longe, sobre os que moram na sua casa e os que já não moram mais. Amém. E agora declare mais forte que a bênção, Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Sua presença se acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída, o teu riso, o teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. vamos lá, coral, apenas as vozes com as mãos levantadas, declarando amém. E que o amor de Deus, amor fiel e leal, que abençoa até 1000 gerações daqueles que amam e guardam seus mandamentos. A graça do Senhor Jesus, que pavimentou a pista, o caminho para conhecermos o caráter do Deus Todo-Poderoso. E as consolações e ensino do Espírito Santo, mestre por excelência, te ensine a cada dia a conhecer mais a Deus e torná-lo conhecido pela história dele em sua vida. E que Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe, abençoe sua casa, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, até que Ele venha, até que Ele venha. E até que Cristo venha buscar a sua igreja, as suas gerações sejam encontradas fiéis, sejam encontradas leais à fé, ao Evangelho, ao Senhor Todo-Poderoso, ao Deus que vence as nossas batalhas e ao Deus que mostra a sua verdade em nós. Você pode dizer mais uma vez: amém, amém, amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. A nossa casa é tua, o nosso lar pertence a ti. Ensina-nos a discipular. Amém. Que Deus abençoe sua vida, sua semana. E eu gostaria que antes de você recolher cadeiras ou sair desse lugar, que você abençoasse a semana de pelo menos umas 50 pessoas perto de você. Deus abençoe, uma excelente semana.